Graça e paz, abençoados. O MGA Valença, mais uma vez com vocês. Vamos para mais um estudo? O Ministério Graça e Apostolado, MGA Valença, na Rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro. Vem estar conosco. Vamos aprender a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Porque juntos somos mais fortes. Hoje nós vamos falar sobre tímidos na fé. O que é tímidos na fé? O que é ser tímido na fé? É aquele, abençoados, que vê o problema e não faz nada. Temos que orar. E é Deus que faz, que resolve, através do poder dele que está em nós. Vamos ver onde está escrito a respeito disso? Abra suas Bíblias, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que está escrito. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Pega um papel, uma caneta e vai anotando. A fé, abençoados, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito: o meu justo pela sua fé viverá. Deus falando conosco. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu o espírito de poder. Ele estava falando do Espírito Santo que estava em nós. Nós temos o poder dele em nós, que é o próprio Deus em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Abençoados, nós temos que confessar a palavra. Deus, confesse comigo, Deus não me deu espírito de timidez. Me deu um espírito de poder, de amor e equilíbrio. Não podemos dizer que cremos em Deus se não tomarmos atitudes de fé. Atitudes de quem crê em Deus. Quem crê de fato em Deus, toma atitude de fé, exercita a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você sabia? Ele diz, a minha palavra não volta vazia, antes faz aquilo que me apraz. O meu justo viverá pela sua fé, e fé é atitude, fé é confessar a palavra dele, porque a palavra na Bíblia está escrito, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé já está sendo exercitada neste momento, você que está ouvindo essa palavra, estudando comigo. Vamos ler o que está escrito lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nós vamos ver que Jesus ensinava os seus discípulos a viver pela fé. Ele começou a observar os seus discípulos, as atitudes dos discípulos e começou a ensinar eles. Olha só o que aconteceu. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Vamos ver? Porque a gente sabe que Jesus ele nos ensina a viver pela fé. No versículo 35 está escrito: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado? No versículo 36, ele deixando a multidão, ele os levaram no barco, assim como estava.
Os outros barcos, assim, o acompanhavam. No versículo 37, eles andando, de repente, lá no versículo 37 está escrito, levantou um vento forte e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo d'água. Abençoados, eles começaram a anoitecer, foram para o outro lado, Jesus chamando eles para ir para o outro lado, eles foram no seu barco, foram algumas pessoas em outros barcos, e de repente levantou um forte vendaval. As ondas se enfureceram e começou o barco a entrar água, cheio de água no barco. No versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo com uma cabeça sobre um travesseiro. E tudo isso acontecendo, um forte vendaval, e Jesus dormindo com a sua cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? No versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Abençoados, Jesus está no seu barco. No versículo 40 está escrito, então perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntou aos seus discípulos, ele levantou, acalmou o vento, a tempestade aquietou, e ele perguntou, assim que tudo ficou tranquilo, ele perguntou para os seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? No versículo 41 está escrito, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Abençoados, Deus tem controle sobre tudo e sobre todos. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é Deus do impossível, não há nada impossível para Deus. O que é impossível ao homem é possível para Deus. A prova veio para eles daquele forte vendaval, para que eles viessem a conhecer Jesus mais e mais. Ele conhecia um Jesus que curava enfermos, mas ele não conhecia um Jesus que acalmava vento, que acalmava mar. E eles ficaram apavorados quando viu Jesus fazendo tudo aquilo. Eles disseram uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Jesus que morreu na cruz por você e ressuscitou e fez tudo por você e diz, você pode viver pela fé, crendo no que está escrito, porque a palavra não volta vazia. As provas, abençoados, que vêm, é só para nós sermos avaliados por Deus, para ser aprovados ou reprovados. Mas nós sabemos que nós fomos aprovados. A fé é uma atitude. A ousadia é um mover de Deus em nossa vida. Ele está manifesto em nós, o poder de Deus. O Espírito Santo está manifesto em nós. Aquele que é ousado é porque é a manifestação do Espírito Santo nele. Quando nós destruímos fortalezas, que são as barreiras que impedem a gente viver reinando em vida em perfeita vitória,
Quando nós destruímos as barreiras, a nossa mente é desbloqueada e estabelece a palavra revelada na nossa mente. Estabelece o reino de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. Fortaleza são pensamentos negativos. Vamos ver o que está escrito lá em Salmo 125, versículo 1 e 2? Olha o que está escrito. No versículo 1 está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. No versículo 2 está escrito: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então, abençoados, confia no Senhor, porque você não vai se abalar com problemas nenhum, porque você sabe que para todos os problemas tem solução. E assim como os montes cercam Jerusalém, assim é o Senhor. Está contigo, desde agora, para sempre. Porque o poder dele está em você. Não devemos andar por vista, mas por fé. Fé é crer no que não vê, porque o que vê temporal passa. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 13, versículos 5 e 6. O que está escrito? No versículo 5 está escrito, apóstolo Paulo falando: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Como que eu sei que eu estou andando em fé? Quando eu estou confessando a palavra de Deus, crendo no que está escrito. No versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 13, está escrito: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Então, abençoados, creiam que Jesus está em nós, que é o Espírito Santo de Deus está em nós. E a não ser que tenham sido reprovados. Apóstolo Paulo falando. Mas no versículo 6 ele diz: espero que saibam que nós não fomos reprovados. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós não fomos reprovados. Nós fomos aprovados por Deus. A prova, abençoados, sempre vai existir de tempos em tempos, para nós sermos aprovados por Deus. Nós não somos provados para destruição, não, mas para aprovação, para a gente ver que com Deus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vive por fé, abençoados, tem autoridade. Houve homens de Deus que com autoridade parou o sol, chuva, mar. Ele não anda por vista, anda por fé, crendo no que está escrito. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Para nós aprendermos, irmãos, para nós crescermos a cada dia em fé, é preciso congregar para aprender a viver pela fé. A vida espiritual é muito mais séria. Temos que aprender a crer em Deus, a viver pela fé, a aprender a orar. Temos que buscar experiências com Deus. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Temos que ter uma fé viva. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, está escrito que tudo é possível ao que crê. Então, abençoado, tudo é possível para você. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Lá em Atos capítulo 28, versículo 7 ao 9,
nós vamos ver o que está escrito, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que está em nós. Lá em Atos capítulo 28, do versículo 7 ao 9, está escrito, no versículo 7, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha. Ele convidou-o a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Paulo falando. No versículo 8 está escrito, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. No versículo 9, tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31 está escrito. No versículo 29 está escrito, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago, João, à casa de Simão e André. No versículo 30, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. No versículo 31, então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Abençoados, vamos colocar nossa fé em prática? Sabendo que o poder de Deus está em nós. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Galardão significa recompensa, abençoados. Devemos orar. O justo pela sua fé viverá. É orar crendo que já recebeu. E vai acontecer. Porque lá em Marcos capítulo 11, versículo 24 está escrito. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3 está escrito. Apóstolo Paulo falando. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, abençoados, Deus já nos deu uma medida de fé. Então, vamos viver de acordo com essa medida de fé. Mas, para essa fé se manifesta, nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos confessar a palavra de Deus. Você vai ter que praticar. Porque a medida de fé você já tem. Você precisa exercitar essa fé. Como? Falando o que está escrito, orando, crendo no que está escrito. Aí a fé é ativada quando falamos. Apóstolo Paulo disse, eu criei, por isso falei. As bênçãos, abençoados, elas são conquistadas por atitudes de fé. Nós não andamos por vista, nem reclamando da vida. Não podemos andar por vista, nem reclamar da vida. Devemos ter atitude de fé, confessar o que está escrito, declarar o que está escrito. Há níveis de fé, abençoados. A fé tem níveis a ser vivido. A vida da fé tem níveis. Exercita a fé com atitude. E você vai ver que Deus te deu uma grande medida de fé. E deu a cada um a mesma.
Ele não escolheu uns e outros para dar uma fé diferente. Ele deu a mesma medida de fé. Cabe a nós a exercitar ela. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá, e assim acontecerá. Abençoado foi Jesus que disse isso. Tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim sucederá. O justo vive pela sua fé. Então, abençoados, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toma uma atitude de fé. E deixe seus comentários aqui, que a sua atitude de fé trouxe recompensa. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 41 e 42, o que está escrito? Aqui houve uma atitude de fé, olha só, preste atenção. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 41 e 42, olha a atitude de fé. Jesus ia passando, abençoados. Quem puder ler esse capítulo todo, pode ler, porque você vai ver que é atitude de fé. Tinha um homem que era cego e ouviu uma multidão, um barulho, uma multidão passando, e ele perguntou: o que está acontecendo? Falou: não, é Jesus que está passando por aqui. E ele, como cego, ele disse assim, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no versículo 41 está escrito, Jesus perguntando para ele: o que você quer que eu faça? Ali Jesus estava ativando a fé dele, porque a fé é uma atitude. Ele confessou o que ele queria. E quando falamos o que está escrito de acordo com a palavra de Deus, vai acontecer. Jesus perguntou àquele homem: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. No versículo 42 está escrito: Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Então, abençoados, Deus é o mesmo. Ele usa os mesmos princípios. Ele está te perguntando agora: o que você quer que eu te faça? Aquele homem queria ver. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Porque aquele homem estava clamando Jesus. Jesus se aproximou dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: então veja, a sua fé te curou. A fé do Bartimeu, abençoados. Porque ele acreditou no que ele estava falando. Ele pediu Jesus para ter misericórdia dele. E Jesus disse: o que você quer que eu faça para você? Porque todo aquele que pede, recebe, abençoados. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Deus é o mesmo. Ele usa os mesmos princípios. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito, abençoados. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou anote, para depois você procurar na Bíblia. Porque se está escrito, eu creio. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, abençoados, sem fé é impossível agradar a Deus, pois o que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Porque se estamos buscando, é porque estamos acreditando que ele existe. Deus, ele tem leis irrevogáveis. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, está escrito: depois, isso é uma atitude de fé também. Depois de atravessar,
Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Elias perguntou a Eliseu, e Eliseu respondeu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Algumas Bíblias diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito, Elias. Isso é um princípio de fé, abençoados. E nós podemos ver adiante que Eliseu, ele recebeu esse espírito profético. Porque a palavra, ela tem poder, ela não volta vazia. Tudo que pedires não duvidando, recebe. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 29 está escrito. No versículo 25, olha uma atitude de fé também. No versículo 25, de Marcos 5, capítulo 5, versículo 25 ao 29. Essa também é uma atitude de fé, abençoados. No versículo 25 está escrito: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. No 26, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. No versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. No versículo 28, porque ela pensava assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, abençoados, ela pensou: se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Foi uma atitude de fé. Ela disse: se eu somente tocar nele, vou ficar curada. Ela não teve dúvida. No versículo 29, o que aconteceu? Imediatamente, cessou a sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Então, abençoada essa mulher, teve uma atitude de fé, que se ao menos ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada daquela enfermidade. E ela ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar por aquele caminho, e ela foi atrás do milagre. Não deixe a sua mente te enganar, abençoados, que não tem jeito, que não vai dar certo. Vê o que está escrito na Bíblia. Aprenda a viver por fé. Precisamos falar para que a nossa fé seja ativada. Somente nós podemos destruir fortalezas. Podemos vencer o medo, abençoados. A fé é liberada pelo que você fala. Confessando a palavra de Deus, você libera a fé. Porque você já tem uma medida de fé. Você não pode ver Deus. Mas você pode ver Deus através dos sinais. Você não vê Deus, mas você pode sentir a presença dele através de sinais e a manifestação dele. Não deixe que a sua mente te engane, dizendo que você não pode. Use essa fé, porque tudo você pode naquele que te fortalece, Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, está escrito: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, abençoados, você já tem uma medida de fé. Vamos declarar? Espírito Santo, me ensina a aprender a viver por fé. Porque eu sei que está escrito em Romanos 12, versículo 3, que Deus já me deu uma medida de fé.
Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito. E eu quero tomar atitude de fé. Me ensina, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ajudador. O Espírito Santo ensina. Então confesse, abre a sua boca e confesse. Vamos ver mais uma atitude de fé aqui na Bíblia que está escrito? Abra suas Bíblias lá em Lucas capítulo 5, versículo 18 ao 20. No versículo 18 está escrito de Lucas capítulo 5, versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. No versículo 19, não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. No versículo 20, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Ou seja curado. E aquele homem abençoado recebeu um milagre. Mas aqueles homens tiveram uma atitude de fé. Tentaram entrar na casa, mas não conseguiram entrar pela porta. Mas eles não desistiram. Eles subiram ao terraço. E tinha uma abertura lá no terraço. E eles desceram aquele paralítico na maca e colocaram no meio, bem em frente a Jesus. E Jesus, observando aquela atitude de fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados são perdoados. Jesus disse: Seja curado. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, abençoados, vamos exercitar a nossa fé, porque você já tem a medida de fé. Eu já tenho a medida de fé. Vamos praticá-la? Eu tenho certeza que vocês, vivendo pela fé, vocês vão ficar felizes, porque é pela fé que o meu justo viverá, disse Deus. E Ele já nos deu medida de fé. Vamos exercitar a nossa fé. É mais um estudo do MGA Valença. Nós estudamos aos domingos às 16 horas. O endereço é Rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro. A nossa sede é lá em Santo André, São Paulo, na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, com o nosso apóstolo Marcos Gomes e a nossa pastora Sueli. Esse é mais um estudo do MGA Valença, o Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Vem estar conosco, porque juntos somos mais fortes. Vem aprender a palavra de Deus conosco. Graça e paz, abençoados. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. E vem estar conosco. Se você gostou, se foi para você edificante essa palavra, deixa seu comentário e vamos andar pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento de sabedoria, espírito de sabedoria e conhecimento. Que o Espírito Santo te revele a palavra. Graça e paz.